eu vou passar por um desemprego, eu vou passar por um momento difícil, mas eu não tenho alívio, eu tenho descanso, porque eu entrei no jugo com Ele, eu estou aprendendo dEle, e o fato de eu aprender com Ele me leva a descansar nele em todos os momentos, porque fazer um trabalho, andar numa missão, andar num propósito de vida, tendo um Deus do lado todo-poderoso, que tem cura para as nossas emoções, que tem tratamento diferenciado. Eu saio da condição do alívio e eu entro na condição do descanso. Descansarei. Eu vou descansar. Olá, alívio ou descanso? O que está acontecendo com a sua vida? Você quer realmente descansar no Senhor? Venha conosco e veja o que Deus vai falar aos nossos corações. Alívio ou descanso? Passamos um período muito difícil, que é esse período chamado Carnaval. E há tanta gente pesada e andando às vezes cabisbaixo. Nós queremos refletir um pouquinho se você está atrás de um alívio ou de um descanso. E o texto diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas só depois de tomar o jugo e aprender, você vai encontrar descanso. Alívio ou descanso? Vamos falar com Deus? Senhor, queremos ouvir a Tua voz. E o Senhor tem compromisso com a Sua palavra que não volta vazia. Fale conosco como igreja, pois queremos ouvir a Tua voz e sairmos daqui fortalecidos, libertos, resgatados, redimidos para um novo viver com o Senhor. Por isso oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quanto peso você está disposto a suportar ou você consegue carregar? É uma pergunta retórica. Alguns vão dizer: pastor, eu estou lá na academia, e lá na minha academia eu já estou levantando de supino tanto peso. Agora, depois de 3 meses de academia, malhando bem, eu já estou conseguindo agora levantar mais peso ainda. Estou suportando um pouquinho mais. E alguns vão dizer: pastor, eu não estou na academia nada, o que eu estou fazendo apenas durante até esse período de carnaval é um halterogarfismo. Cada vez o garfo suspende mais até a boca. Mas estudos foram feitos para tentar verificar quanto o ser humano está suportando de peso. E a gente vai observar então que tem recordes das pessoas que estão suportando grandes pesos que estão por aí. Se fosse perguntar ao Superman, a um Hulk, eles levantam avião, levantam casas, Para eles parece ser fácil, rasgam uma casa como se fosse um papel. Mas humanamente falando, quanto é que o ser humano suporta de peso? O britânico Andy Bolton, ele levantou até as coxas 457,5 quilos. Bateu um recorde. Depois teve um levantamento acima da cabeça, o recorde, 263,5 quilos. Está aí nas marcas aí do Guinness, da New Science, por aí vai.
Muita coisa, irmãos, quase meia tonelada. Mas teve um polaco aí, que eu queria me atrever a pronunciar o nome de um polaco, que é mais ou menos assim, o Krzysztof Wiekwijk. Ele publicou um vídeo no Instagram, onde o peso morto ele levanta mais de 500 quilos. E tem gente, às vezes, que para carregar uma bolsa com 3 quilos já está reclamando. Não, está muito difícil para mim, está muito puxado. Meus irmãos, a vida para alguns está sendo um fardo tão pesado, difícil carregar. E para carregar isso, a vida vai impondo a cada um de nós um limite. E Jesus estava falando com pessoas limitadas, carregando um peso enorme. Eu não sei quanto de religiosidade existia naquele tempo, mas me parece que esse fermento farisaico era enorme, ao ponto de Jesus falar assim: olha, isso que vocês estão fazendo está impossível. Em Mateus 23, vamos ouvir uma advertência de Jesus falando: olha, vocês aí, escribas e fariseus, estão botando um peso para o povo que vocês não conseguem carregar. É insuportável carregar um negócio como esse, dogmas, leis. E tinha aquelas escolas rabínicas à época, né? Dizendo, não dá para trabalhar no sábado. Se sua casa pega fogo no sábado, sai com a roupa do corpo. Se for tirar qualquer móvel, utensílio, trabalho. Vai desagradar o Senhor. Se você vê um boi preso, uma pessoa, socorre não, porque é trabalho. Entram aquelas grandes escolas, Hillel e Shammai, e aí começa a discutir o que é trabalho, o que é peso. Um vai dizer, olha, se você andar 5 quilômetros carregando uma bolsa de 2 quilos, é trabalho. Mas se a bolsa tiver 1,5 kg, já não é trabalho. E se andar 4 quilômetros, 999 metros, não é trabalho. Irmãos, nós chegamos aos absurdos dos dogmas, dos jugos. E a gente pensa assim, pastor, mas que momento difícil o povo estava vivenciando e hoje não é nada diferente, irmãos. Toda denominação tem um jugo, toda igreja tem um jugo, e nós continuamos vivendo debaixo de jugos. Se pararmos para observar, então, os preceitos, os dogmas que estão sobre cada um de nós, me parece que essa cruz às vezes está tão pesada, e alguns estão, pastor, não consigo mais carregar essa cruz. E qual é a cruz na tua vida hoje? Qual é o peso? Aquilo que acorrenta, que é tão difícil, que você vem arrastando no decorrer desse tempo. E quando Jesus fala, olha, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que tem gente dentro da igreja que anda sempre tão pesada? O rosto da pessoa é um rosto pesado. Outro dia eu vi uma posse numa igreja, alguém que ia arrancar o sorriso de uma irmã. Tentaram durante 1 ano e não conseguiram. E colocaram aqueles que têm assim aquela técnica imbatível de fazer alguém sorrir. Não conseguiram arrancar um sorriso daquela irmã. Por que tem gente que tem um peso? A pessoa anda até encurvada. Lembra aquela filha de Abraão, 18 anos, encurvada? É um peso que vai puxando, vai aprisionando. E parece às vezes que a cruz está mais pesada do que podemos suportar, mas a vida não é assim. O peso que a gente carrega é um peso extremamente suportável. E quando a gente acha que não vai dar, lembra Jesus na Via Dolorosa? E quando não estava dando mais, houve um constrangimento a um certo Simão Cirineu. Carrega um pedacinho. Que alguns acham que é carregar aquela cruz toda. Não, irmãos, era a barra transversal da cruz. Porque a haste já estava fincada lá no Gólgota. E esse método inventado pelos catargineses impunha ao condenado carregar toda essa barra até o local onde seria crucificado.
Mas nesse ato de carregar, parece que às vezes está tão difícil para nós. E o texto fala 3 propostas poderosas. Primeira proposta de Jesus, para você entender se você vai viver um alívio ou um descanso. Ele fala: vinde a mim. Existe uma proposta de irmos a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que tipo de cansaço está exaurindo as tuas forças? Ao ponto de você não ter mais desejo de orar, desejo de estar na igreja, desejo de se relacionar. Parece que o mundo conspira contra você e você não percebe que existe dentro de você um peso enorme a qual você não está conseguindo carregar. Sabe por quê? Você não está indo mais a Ele. Você está indo em qualquer lugar, menos nele. Já se afastou do caminho dele, e o peso cada vez maior, cada vez mais pesado. Que coisa pesada. As pessoas à época estavam vivendo uma vida de muito peso, e a gente quer colocar isso hoje como jugo. Alguns gostam de dizer assim: eu não vou aceitar Cristo agora, porque eu quero endireitar algumas coisas na minha vida, quero largar alguns hábitos, quero deixar algumas práticas, para depois ver se Cristo me recebe. Irmãos, isso não é bíblico. Quando falo vinde a mim, é vir como você está, mas depois de encontrar com Ele, você jamais será como você foi. Nós estamos invertendo, a gente quer limpar para ir a Ele, e depois que chegamos a Ele, permanecermos como éramos antes. Irmãos, isso é um jugo miserável na vida da igreja. A igreja até vai, mas permanece como outrora, ou seja, teve alívio, aliviou. Quantas pessoas a gente chama para vir a Cristo Jesus e genuinamente elas estão debaixo de um jugo difícil, mas não querem permanecer nele, não querem largar paixões, sentimentos, querem viver uma vida flagrante de pecado. E não tem como a gente ir a ele e viver da mesma forma. Não. Olha para Zaqueu. Quando há um encontro, ele já começa assim: metade da minha fortuna eu vou distribuir para os pobres, e tudo quanto eu subtrair eu quero devolver. Ou seja, aquele antigo estilo de vida não cabe mais. Isso que traz alívio. Porque tolice é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E as pessoas estão vindo a Cristo para buscar um alívio. Mas a tolice está em querer permanecer da mesma forma, carregando um peso enorme. Olha para a vida daquela mulher adúltera. Pela lei, castigo, apedrejamento. Jesus continua escrevendo na areia. Depois do encontro com Jesus, seus pecados são perdoados. Qual é a palavra de Jesus para ela? Vá e continua vivendo essa vida miserável de pecado. Não foi assim, irmãos? Foi o que, irmãos? Vá e... O ir a Ele implica, sim, numa mudança de vida, em algo que há de suceder para tirar todo este peso. O ir a Ele implica em você ir como está, mas sair de uma maneira que você nunca foi. Essa é a diferença de quem vai e genuinamente encontra com Cristo Jesus. Vai como está e volta como ninguém nunca viu. Isso é evangelho. Segundo lugar, o convite de Jesus é: vamos fazer uma troca. Pega o jugo. E o jugo, todos vocês sabem o que era, aquela cangalha que colocava de madeira sobre 2 animais para realizar um tipo de trabalho. Os 2 concomitantemente trabalhavam para executar uma tarefa. Não tinha como um fazer e o outro não.
A gente gosta de usar muito crente, descrente, julgo, desigual, mas julgo é qualquer coisa que desequilibre, irmãos. Você pega um jumentinho, bota para fazer o mesmo serviço que um boi e coloca os dois debaixo do mesmo jugo, isso vai ser uma tragédia. Não vai dar certo. Não tem como. E Jesus propõe uma troca. Por quê? Jugo suave, fardo leve. É uma tarefa que Jesus quer entrar conosco na nossa vida e carregar. A partir daí, quando você vai a Ele, vinde a mim. Quando você troca o jugo, pega o dele e deixa o teu, você está andando junto com ele numa missão. E a Bíblia fala, a partir daí, não é só questão de descanso, não. Não é só questão de alívio, não. Algo diferente vai acontecer. Sabe por quê? Descanso diz respeito à eternidade, começa daqui, vai durante toda uma vida. Você deposita o peso, esse peso ele toma, ele começa a carregar por você e com você. É uma troca. Mas como falar de uma troca justa no contexto de um texto que aponta para o seguinte: os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, e assim sucessivamente, colocavam tanto peso no povo que dizia, se você não fizer isso, é pecado. Aí entra Jesus dizendo assim, um novo mandamento vos dou. Se tu olhar para uma mulher, e no teu coração tu já cobiçar, você já pecou. Irmãos, vamos parar para pensar, raciocinem comigo. Pastor João, me parece que esse jugo de Jesus é muito mais pesado. Os fariseus e saduceus estavam punindo o ato ou a falta dele. Agora entra Jesus com um novo mandamento, punindo a deliberação psicológica, ou seja, o sentir. Não realizou, mas sentiu, pensou. Você quis. Jesus está falando assim, já é passível, já é pecado. Irmãos, sinceramente falando, quando olhamos para a palavra de Deus, o contexto que o texto está descrito, para os princípios de um evangelho genuíno, me parece que o jugo de Jesus é muito mais pesado. Me parece que a balança de Jesus é muito mais precisa. Me parece que coloca para o povo algo que seria inconcebível de viver. Quando a gente olha aparentemente para isso, a gente pergunta qual é a saída, como é que eu vou ter alívio e descanso se eu pensar, já pequei. Olha o peso. E hoje, andando na rua, o que você pensou, meu irmão? O que você desejou que eu não podia? Para onde você olhou e falou assim, cuidado, olhinhos, com o que vem. Cuidado, boquinha, com o que fala. Quando a gente olha para o texto, a gente vê assim, Jesus, que jugo é esse? Que negócio é esse que está sobre a minha e a tua vida? Irmãos, alguns estão vindo a Cristo procurando apenas aquele alívio, é aquela sensação momentânea de saciedade. Vou exemplificar. Você já teve o privilégio de prender o dedo na porta do carro? De uma porta de um veículo blindado. Irmãos, é uma bênção. De imediato você quer procurar um gelo e colocar o dedo. E o que acontece? Alívio. À noite teu dedo parece até um lampião piscando. Irmão, você quer dormir, aquilo não permite. Aquilo é uma bênção. Eu aconselho essa experiência para os irmãos. Um dedo prendido numa porta. Irmãos, quando você coloca alguma coisa gelada, alivia. Mas no momento seguinte,
aquilo fica, né? Até passar aquela fase, a unha cai, né? Quando eu era criança, a gente criança assim, a gente tinha uns brinquedos muito bons, né? Cortava tronco de árvore e a gente brincava rolando aquilo ali. E não raras as vezes, o tronco parecia que ia, tinha um obstáculo, ele voltava e pegava logo o dedão do pé. Irmãos, que bênção era aquilo. Tinha que vir alguém para ajudar. Quando você tirava o dedo dali, só Jesus na causa. Depois de um tempo a unha caía. Que coisa difícil. Mas no momento que você colocava o dedo em algo gelado, quer ver uma coisa? As senhoras que gostam de cozinhar, os homens também. Às vezes não cai aquela fritura assim na mão, você não queima, às vezes, até pegar a panela não queima. Irmãos, abre a torneira, bota a mão debaixo. Tem uma turma boa fazendo coisa aí, eu não aconselho não. Água sanitária, pasta de dente, eu não aconselho isso não. Mas pega uma torneira, bota a mão assim que acabou de queimar debaixo dela. Marquinhos, não dá alívio. O alívio é imediato, irmãos. Só que depois, o que acontece? A dor não passa, irmão. Aquilo vai perdurar, vai perturbar um bom tempo. Numa proposta inicial, parece que a gente só quer se chegar a Cristo como uma oportunidade de alívio. É o dedão que prendeu na porta, sabe por quê? Sabe qual é o dedo preso na porta? É o desemprego. Sabe qual é o tronco que passou no dedo do pé? A enfermidade. Gera uma dor, aí você quer aquela sensação de alívio, mas não tem descanso, porque logo no momento seguinte o tormento chega, perdura tanto tempo, e a gente fala, meu Deus, o peso está demais. O vinde a mim, quando você vai a Ele, o primeiro estágio que você aciona, você encontra alívio, é o gelo, é a água gelada, que vai dizer assim, oh, que refrigério, não dá aquele refrigério? Dá um refrigério, irmãos. O vinde a mim vai trazer um refrigério. Vai trazer algo especial para mim e para a sua vida. Mas o descanso está agora, toma o meu jugo. É preciso uma simbiose, é preciso uma troca, é preciso dar e receber. Não tem como ficar no primeiro estágio da vida. O vinde a mim. Muita gente hoje está indo genuinamente a Cristo, mas não entra num jugo com Ele. Não encontra descanso. Quantos estão me entendendo? Não tem descanso. A vida está sempre um tormento, uma tribulação enorme, e o texto continua dizendo, é a terceira proposta, eu quero concluir falando disso. Aprendei de mim, vinde a mim, tome o jugo, troca, aqui ó, jugo. Vamos trocar o jugo? E agora, aprendam de mim. Terceiro estágio. Terceiro convite. Terceira fase, é um chamado para uma relação pessoal. Como está lá em Jeremias 6, de 16 em diante. Sigam-no e acharão descanso. E lá no Salmo 103, do 3 em diante, vem dizendo, Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a juventude se renova como águia. O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata segundo os nossos pecados, muito menos retribui conforme as nossas iniquidades. Para com os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor
para com aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem, pois ele sabe que somos formados. Lembra-se sempre que somos pó. Sabe o que acontece? O aprendei de mim nos leva a uma intimidade com Deus, ao ponto da gente compreender que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O fardo você não carrega sozinho. O jugo você não está mais sozinho. Eu vou passar por uma enfermidade, mas sabe quem está nesse jugo comigo? O Senhor dos Exércitos. Eu vou passar por essa perda familiar. Ah, que perda difícil. Que vale. Mas essa canga eu estou dividindo, sabe com quem? Com Deus o Todo-Poderoso. Eu vou passar por um desemprego, eu vou passar por um momento difícil. Mas eu não tenho alívio, eu tenho descanso. Porque eu entrei no jugo com Ele, eu estou aprendendo dEle. E o fato de eu aprender com Ele me leva a descansar nele em todos os momentos. Porque fazer um trabalho, andar numa missão, andar num propósito de vida, tendo um Deus do lado todo-poderoso, que tem todo o conforto, que tem todo o vigor, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que tem palavras de vida eterna, que tem portas abertas para mim e para você, que tem cura para as nossas emoções, que tem tratamento diferenciado. Eu saio da condição do alívio e eu entro na condição do descanso. Descansarei. Eu vou descansar. Ele está cuidando de tudo. Não estou mais sozinho, não. Essa intimidade com o Pai, o aprender dele, é como Jesus fala aqui: não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem pacto comigo. É como Pedro fala: Jesus, não lava os meus pés, não, eu que tenho que lavar o teu. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem intimidade comigo. Então dá um banho aí, dá uma geral aí. Não, essa geral você já tomou quando você se encontrou comigo. Você já encontrou comigo. E o que eu te chamo agora, Pedro, é para você aprender de mim. Era isso. O texto nas entrelinhas, na conversa de Jesus com Pedro, Jesus está falando: Pedro, aprenda de mim. Entre no lugar de descanso. Porque camarada atribulado era esse tal de Pedro, era ou não era? Impulsivo, cheio de, né? Não precisava aprender? Precisava. Era isso que Jesus estava propondo. O apóstolo Paulo, num ato de desespero, Márcia começa a orar e fala: Deus, eu rogo ao Senhor, 3 vezes já falei desse espinho na carne, mas o espinho continua. Mas ele sai da condição de alívio e entra numa condição de descanso, quando ele ouve a seguinte palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza que vem o poder. É na dependência de andar no jugo com Ele, de aprender dEle. Porque parece pesado, os mandamentos de Deus não são pesados. A gente não quer obedecer leis em princípios simplesmente por regra, mas a gente que vive debaixo da graça do Senhor, quando essa graça está derramada sobre as nossas vidas,
a gente não quer errar só para agradá-lo, porque onde abundou o pecado, que a lei não tinha o poder de tirar, hoje superabunda a graça de Deus. É por intermédio dessa graça que você sai da condição de alívio e entra na condição de descanso. Eu queria te desafiar a fazer isso, porque hoje há um jugo em nós batistas, há um jugo indubitavelmente na PIB Vila da Penha, e o convite de Jesus é: entre no meu jugo. Deixa eu carregar isso contigo, deposita sobre mim. Você vai ver que vai ser suave, vai ser leve, vocês encontrarão descanso. Eu quero desafiar você a descansar no Senhor, renovar suas forças no Senhor. Esses dias pesados, dias difíceis, tem gente que chega aqui arrastando. Você que está conosco na internet, depois de todos esses dias precisava ouvir essa palavra. Meu convite para você é vir a Ele do jeito que você está, e você vai sair da presença dEle como nunca ninguém te viu. E eu quero pedir para você reclinar a tua cabeça, orar e falar com Deus. Será que você está dando mais valor a ritos que a pureza? Cumprindo ordens, leis, julgos de denominações, de igrejas, mas desconsiderando o jugo de Jesus. O convite para Ele é simples: é o meu jugo. Aprendam dele, cresçam nele, se deixem moldar pelo seu caráter, e você vai ver que vai ter descanso. As pessoas de hoje estão se achando super-heróis, autossuficientes, capazes, mas estão carregando um peso tão grande que Jesus nunca lhes deu. O chamado hoje é para quem está se sentindo cansado. O chamado hoje é para quem está se sentindo esmagado, sobrecarregado. O chamado hoje são para aqueles que estão se sentindo impotentes, mas que estão falando assim: Deus, eu já fui ao Senhor, mas eu quero agora entrar num jugo com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Chega de viver apenas alívios, situações esporádicas, paliativos. Eu quero entrar hoje no descanso do Senhor. Minha pergunta é: você já foi a Ele genuinamente? Minha segunda pergunta é: com quem você está dividindo essa canga, esse jugo? Você tem aprendido com Ele? Ele tem mudado a sua vida? E quero desafiar você que está conosco. Eu vou fazer um apelo aqui ao seu coração. Quantos querem nesse momento dizer: eu quero ir a Ele genuinamente, o confessando como meu Senhor e Salvador? Alguém na igreja nessa noite dizendo: eu nunca tomei essa decisão, mas eu quero ir a Ele genuinamente, o confessando como Senhor e Salvador? Alguém conosco aqui hoje dizendo: sou eu, pastor. Faz um sinal para mim, onde você está? Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe. Eis que vem salvação a você. Há mais alguém que está conosco dizendo: eu quero. Nós vamos orar por você. Alguém no chat dizendo: pastor, eu reconheço, eu quero genuinamente ir a Ele. Eu preciso ir a Ele. Há mais alguém no chat conosco? Alguém? Quero fazer um segundo convite a você. Esse segundo convite é: entre no jugo com Jesus, deixa Ele carregar. Ele vai estar contigo todos os dias. O jugo é suave, o fardo é leve, leve, leve. Quantos querem nessa noite dizer: Senhor,
Entra nesse jugo comigo. Pai, eu quero aprender de Ti. Eu estou tendo alívio, mas eu preciso de descanso. Alívio vem, mas o que eu quero nessa noite é entrar no descanso, confiar, depender, esperar totalmente no Senhor. Carrega comigo, Deus, esse peso, porque o Teu jugo é suave, Teu fardo é leve. Eu quero sair daqui flutuando, não quero mais viver preocupado, ansioso, não quero carregar mais o peso que eu estou sentindo, mas quero nessa noite entrar numa zona de descanso. Chega de alívio, eu quero é descanso. Quantos precisam nessa noite dessa oração dizendo: pastor, sou eu já vim a Ele, amém. Estou vendo muita gente já sinalizando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém faz um sinal assim para o céu, faz um sinal. Alguém no chat dizendo: pastor, eu quero. Estou vendo um monte de gente aqui, a Janaína dizendo: eu quero. O Nelson, o Robson aqui glorificando o nome do Senhor. Eu quero pedir agora para a igreja ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E você pode estar falando para Deus: Deus, eu não quero mais viver alívios momentâneos. Eu quero viver um longo período de descanso com o Senhor. Entra na minha vida. Quero aprender contigo. Fale comigo, Pai.